Peça fundamental para o planejamento de ações do governo federal e para a destinação dos recursos públicos, o Orçamento 2025, que ainda será votado, enfrenta uma série de desafios. Um dos principais é se adaptar ao ajuste fiscal, que foi aprovado no final do ano passado. A proposta orçamentária terá de se ajustar para cobrir mais de 22 bilhões de reais em despesas não computadas. Mas os parlamentares também terão de enfrentar o desafio da previsão de cortes em áreas essenciais, como a saúde e a educação, e também a possibilidade de aumento da inflação. Nesta edição do Câmara Debate, nossos convidados vão avaliar a viabilidade de um orçamento que garanta o crescimento econômico sem prejudicar o bem-estar da população. Nós recebemos aqui o relator setorial de Assistência Social e Família, que é o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, e o deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, que integra a Comissão de Finanças e Tributação. Muito bem-vindos, deputados. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom, gostaria de começar com o senhor, deputado Zé Vitor. Primeiro, assim, os dois parlamentares, eu gostaria de fazer uma avaliação desses principais desafios, o que é mais urgente para se conseguir chegar a um acordo para votar logo esse orçamento. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Bom estar aqui, Mauro, com você. Acho que nós temos um desafio político agora, que é em relação às emendas, uma definição sobre isso para a gente poder ter um ambiente capaz de avançar nessa discussão do orçamento. Para logo em sequência a gente concluir essa peça que é fundamental, que representa, ou pelo menos deve representar, o desejo da sociedade ali expresso em números. Como é que todos esses sonhos, esses projetos, planos, programas que nós temos, como é que ele se encaixa dentro de um projeto de orçamentário. Então, acho que é natural que haja um grande debate, mas a gente precisa dessa paz política para que cada um esteja no seu quadrado, institucionalmente a gente esteja resguardado, respeitando o limite de cada um, para poder avançar nessa discussão. Eu acho que nós estamos prontos, que são questões políticas que estão nos afastando dessa votação, mas que nas próximas semanas a gente encerra essa discussão, enfim, começa efetivamente o ano de 2025. O senhor concorda, deputado Mauro Benevides? Olha, primeiro, que privilégio para mim estar ao lado aqui desse grande parlamentar, que é o deputado Zé Vitor, para discutir assuntos tão relevantes com a sua mediação, Regina. Mas o Brasil tem um problema grave quando se trata de orçamento. Por exemplo, de 2023 para 2024, o governo saiu de uma despesa primária sobre PIB. Despesa primária são todas as despesas que não englobam as despesas financeiras. E o PIB é o Produto Interno Bruto, é tudo que se produz de bens e serviços em uma determinada economia durante um determinado período de tempo, aqui no caso um ano. Pois bem, essa total da despesa de 19,6% em 2023 caiu para 18,5% em 2024. Então essa história de dizer da forma perdulária, que está gastando demais, isso virou matéria de todos os jornais brasileiros. Eu não vejo nenhum registro de que essa despesa ela caiu como proporção do PIB. E segundo, o resultado primário negativo do governo de 2023, muito grave, realmente, de 220 bilhões de reais, ele caiu para esse déficit de 220, caiu para um déficit de 11 bilhões no conceito do Tesouro Nacional e 42 bilhões no conceito do Banco Central. Por que são diferentes? Para que os nossos internautas e telespectadores possam entender. Porque no Banco Central ele capta também aquelas despesas que foram feitas através de créditos extraordinários, que é uma excepcionalidade no cálculo da despesa, como, por exemplo, o que foi feito, os 30 bilhões no Rio Grande do Sul e os 900 milhões das alterações climáticas no Centro-Oeste. Então, veja a queda, o esforço que foi feito de 220 bilhões para 11 bilhões. Esses dois dados não estão em canto nenhum. Será possível que está na hora também da Ministério da Fazenda, que eu tenho tido o privilégio de conversar com todos eles, do ministro Haddad até a Secretaria da Receita, está na hora das pessoas tomarem conhecimento, porque o que existe é que o governo é perdulário. E segundo, a dívida pública brasileira aumentou 1 trilhão em 2024. Aí eu pedi aos meus alunos lá na universidade, gente, vamos decompor, Zé Vitor, quem contribuiu para esse aumento astronômico? O Brasil não vai se sustentar dessa forma. Para surpresa minha, você tem que o governo contribuiu desses
1 trilhão ou 978 bilhões, o governo contribuiu com esses 11 ou com os 42 do Banco Central. Vamos dizer os 42 para não dizer que eu estou querendo escamotear algum número. 42 bilhões. Sabe quanto nós pagamos de juros? 952 bilhões de reais. Gente, o maior problema fiscal brasileiro, se você olhar o orçamento, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, o pior problema é a política monetária. Há um total desarranjo nesse processo e não é na bravata que tem que diminuir juros, não é isso. Não faz sentido, macroeconomicamente, o Brasil ter a maior taxa de juro real do mundo. Eu não vou falar da Rússia, que está em greve. Então, para ser mais rigoroso, Zé Vitor, é a maior taxa de juro real do mundo. Alguém tem que explicar por que eu tenho que ser 14 para fazer a inflação convergir, que ela está aumentando, e por que não é 12? Se eu faço essa discussão, logo vem, mas espera aí, não pode, se for o Banco Central que falou, ótimo. Não perguntar ao Banco Central por que é 14 e por que não é 12. Eu, por exemplo, para concluir, rodei lá com os meus alunos lá no doutorado, lá na Universidade Federal do Ceará, quando a Selic era 13,75, eu rodei com 11, 11,20. Só para vocês verem a diferença, quase 3 pontos de diferença em 1 trilhão, isso dá 300 bilhões. É uma magnitude que a população brasileira que eu estou procurando acordar. E por fim, como o Zé Vitor já colocou, nós estamos, portanto, essa parte financeira, e aí fazendo uma crítica a nós mesmos, aqui na Câmara não se discute a área financeira, aqui é só a despesa primária. O que é a despesa primária? Eu já falei, é o gasto do dia a dia, é o pessoal, é a saúde, é a educação, é isso e aquilo, mas a área financeira, juros, amortização e rolagem da dívida, absolutamente, esse assunto é interditado na Câmara dos Deputados. Eu acho que a gente tem que... Até porque metade do orçamento que nós estamos discutindo aqui hoje, a lei orçamentária de 2025, metade do orçamento é despesa financeira. Bom, deputado Zé Vitor, essa avaliação foi muito boa que o deputado Benevides fez, mas eu gostaria de entrar especificamente nesse orçamento, porque tem essa possibilidade de 22 bilhões para serem incluídos na peça. Como o senhor avalia, tem da onde tirar, né, recursos para serem incluídos na peça orçamentária? Bom, dando continuidade ao raciocínio do Mauro, que eu concordo em boa parte do que ele diz, de fato, o número redondo de 15% da taxa de juros, ele é complexo, ele não se sustenta em alguns cálculos e sistemas que naturalmente são utilizados para poder calcular essa taxa de juros. Mas se justifica por uma questão, ao meu ver, fiscal, de imagem, de credibilidade, de confiabilidade, que é uma longa discussão, mas que tem seu fundamento. Ainda mais agora num Banco Central, praticamente que exclusivamente nomeado pelo atual governo, então a gente encerra aquela discussão de que havia então ali um jogo contra o Brasil por parte do Banco Central. Partindo desse ponto, que acho que de fato prejudica muito o Brasil, prejudica o orçamento, nos tira capacidade de investimento, isso é terrível. E a gente precisa avançar nessa discussão e, como o Mauro bem disse, tratar desse assunto na casa, que ele é por muitas vezes omitido e ignorado aqui dentro. A gente trata do dia do Axé Music, mas a gente não trata de um orçamento que é uma peça fundamental para o país. Nós vamos ter que encontrar espaço para muita coisa no orçamento. Acho que a gente tem grandes desafios para discutir com o arcabouço fiscal e com essa, tentando popularizar uma fala e sem ser mal interpretado, com essa necessidade de expandir gastos também em educação e saúde, a gente vai criando despesas que obviamente são estratégias em determinado momento, mas que também engessa o orçamento. Quando a gente fala da política de salário mínimo, que agora foi redesenhada e minimiza os custos para essa implantação desse salário mínimo, enfim, acho que a gente tem uma grande discussão que vai exigir logo mais esforço para discutir reformas, para discutir a questão da Previdência, porque é um orçamento que de fato é muito dinâmico. Eu tinha algumas críticas em relação ao teto de gastos, acho que o arcabouço é uma peça mais inteligente, com algumas limitações ainda, mas mais inteligente, porque dá um novo fôlego para investimentos. Mas para completar o que o Mauro disse, acho que é importante dizer, a arrecadação tem crescido. Então, percentualmente, esses números eles variam. Por muitas vezes até o Congresso é muito pressionado em relação às emendas, e queria ter a oportunidade de falar sobre isso, que percentualmente, quando a gente compara as emendas parlamentares com aquilo que é discricionário para o governo, hoje nós temos um percentual menor, ou seja, também do Congresso Nacional, que tem tido mais força, ocupado seu espaço, que acho que é justo, mas
tem tido poucas responsabilidades. E exatamente quando foge essa questão do debate orçamentário, do debate financeiro, do debate econômico, se omite no momento que ele precisa ser demandado e obrigado a tomar decisões e a participar também das soluções. Mas vamos ter que encontrar caminhos para isso, porque, a meu ver, o que se justifica, Mauro, é o número elevado da arrecadação e percentualmente talvez a gente discorde em alguns pontos, embora você seja uma referência para nós aqui na casa, eu vejo que o governo tem sim tido gastos e aumentado despesas permanentes além daquilo que era possível ser aumentado. É uma decisão de governo, a meu ver, e o preço a gente vai pagar, a meu ver, lá na frente. O deputado Mauro Benevides, a própria consultoria aqui da Câmara já levantou que são necessárias medidas estruturantes para que haja realmente esse ajuste fiscal. Que medidas o senhor citaria? Bom, para facilitar o entendimento dos 22 bilhões, primeira coisa é que quando você tem a inflação, se era previsto 3,8 e foi 4,83, e a própria inflação ela já dá uma folga no gasto que você poderá suplementar, que o Congresso, portanto, primeiro na CMO, depois no plenário da Casa, isso já vai um primeiro ponto. Segundo, quando se coloca essa questão de saúde e educação, eu preciso procurar compreender melhor o raciocínio das pessoas, porque hoje o Brasil está vigorando o arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal significa que, apesar de educação e saúde crescer vinculado à receita corrente líquida, o total da despesa do governo não pode ultrapassar 70% dessa receita corrente líquida. Há um limitador, nem que pode crescer o que for, e aí vamos ter que cortar de outras despesas, mas não dá para passar dos 70%. Portanto, esse não é assim um raciocínio muito forte tecnicamente, porque hoje o Brasil, além de ter a LRF, que trata de contingenciamentos, de despesa quando há frustração de receita, mas hoje nós temos um outro argumento orçamentário que não tem no mundo, que é o bloqueio, que muita gente pensa que bloqueio e contingenciamento é a mesma coisa. Contingenciamento é pelo lado da receita. Frustrou receita, afeta a meta de resultado primário, contingencia a despesa. Frustrou receita, contingencia a despesa. O arcabouço é o contrário. Eu não tenho nada a ver com receita, porque no fundo vai ter, mas é pelo lado da despesa. Eu não posso aumentar mais do que 70% do que eu estou autorizado. Então, esse controle, aí sim, neste caso, eu sou obrigado a fazer bloqueios para que eu não ultrapasse, não tem nada a ver com o resultado primário, mas que eu não ultrapasse os 70%. É bom a gente aproveitar esse momento para deixar claro também para os nossos internautas e para a população brasileira que realmente o Estado tem um pouco de amarras no que concerne essa questão, sem falar que mesmo que o PIB, que esse ano, que do ano passado, 2024, vai crescer 3,6%. Já vi gente falando até 3,8%. Vou ser um pouquinho mais conservador aqui, 3,6%. Se esse ano, 2025, com essas taxas de juros absurdas que estão sendo cobradas, o Brasil cresça, sei lá, 2,2%, 2,3%, mesmo assim, nós vamos ter crescimento de receita e podemos crescer a despesa nesse montante. E aí o único ponto que eu vou discordar aqui do Zé Vitor, que eu aprendo muito com ele quando a gente conversa sobre essas coisas, que é o seguinte: o governo está aumentando muito suas despesas. Como? Se o déficit caiu de 220 bilhões em 2023 para 11 bilhões em 2024. Pelo contrário, como dizem os advogados, como é data vênia, a gente tem que ver exatamente esse esforço, que foi feito. Se ele vai manter ou não, tudo bem, aí Zé Vitor pode ter razão. Se ele vai manter esse rigor, acho que a palavra é essa, se ele vai manter esse rigor e não fazer essa expansão da despesa obrigatória, por exemplo, tudo bem, vamos ver. Mas eu não posso, de antemão, já afirmar categoricamente que o governo continua dessa mania, vamos dizer assim, de querer aumentar os gastos de maneira indefinida. Agora, então, esse é que eu queria avaliar um pouco ao avaliar o orçamento, que tem mais ou menos 178 bilhões de educação, tem 228 de saúde, você tem 300 bilhões do déficit da Previdência e tem R$1 trilhão
para pagar juros da dívida pública, 952 bilhões. Então, essa análise orçamentária, eu estou ainda frisando mais uma vez. Agora, o senhor que está relatando justamente dessa área também assistencial, realmente tem essa possibilidade de reduzir recursos nessa área, não é o que está previsto? Na verdade, acho que todos os ministérios estão frustrados com o orçamento que tem. É um programa a ser implantado e no Ministério de Desenvolvimento Social não é diferente disso. Internamente, com os técnicos, com o próprio ministro, nós discutimos e há alguns programas que não terão recurso suficiente. Mas é muito o que o Mauro disse. As despesas em educação e saúde, elas têm que crescer, obrigatoriamente crescer, mas elas pressionam outros setores do governo que não terão a mesma possibilidade de ter crescimento no orçamento. Então e não é ruim que haja investimento em saúde e educação, mas é um desenho que foi apresentado e aí pela maioria aprovado, que acaba pressionando outros setores. Nesse momento eu acho que a gente vai ter dificuldade em ter políticas públicas sendo implantadas em outros setores. Nós temos o que o Mauro muito bem disse, vamos batendo bola aqui. Eu acredito que logo nós temos que ter uma nova discussão sobre a Previdência. É inevitável. Os gastos e o déficit têm sido assustador, mas a política de juros, que, a meu ver, reflete uma realidade política e uma estabilidade política, ou a falta dela, ou um comportamento, uma atitude política que às vezes tem, às vezes não tem, ela tem sido uma grande vilã do desenvolvimento do Brasil. Tem sido uma vilã do governo, mas que acho que foi ele que plantou essa semente ou tem plantado, e é uma vilã também do próprio país, porque atrasa o nosso desenvolvimento. Agora, deputados, eu queria falar também sobre as emendas, né? Sim, vamos falar, mas antes, se me permitir, todo mundo fala que, olha, o Brasil está com um problema muito grave de finanças, que absurdo, o sistema financeiro cobrando um prêmio de risco muito elevado para financiar a dívida pública. Vou adiantar aqui um dado que só tem aqui agora no nosso programa. O Tesouro acaba de captar, tinha lançado o edital para captar 2,5 bilhões de dólares no mercado internacional. Veja a diferença de percepção do mercado internacional para o mercado interno, para o nosso sistema financeiro. Lançou 2 bilhões, habilitaram 6 bilhões e 200. O Tesouro foi obrigado a ampliar para 2,5 bilhões, acabou aceitando, ou seja, foi fácil. E os juros com isso, que inicialmente se aceitava, se eu não me engano, era até 7,25, alguma coisa assim, acabou voltando a variação cambial mais 6 e alguma coisa. Ou seja, que percepção é essa? Que aqui no Brasil é tão grande, que é um caos, que vai haver um problema muito grave no Brasil, mas a percepção internacional foi de investimento em colocar dinheiro para poder realmente captar esses 6, que eram 2 e acabou terminando com 2,5. É só para que a gente compreenda diferenças de percepções da situação fiscal brasileira. Sim. Eu queria que os dois avaliassem também essa questão das emendas, né? Vamos lá. Porque até o TCU já avaliou que 80% das emendas não tem não tem transparência, né? Como serem rastreadas. Como fazer para que chegar a um acordo sobre a transparência dessas emendas? Sobre a emenda PIX, que é o que virou o queridinho da imprensa, que ninguém sabia quem era o deputado, não existe isso. É importante a gente falar com veemência, toda emenda PIX é obrigatória ter a identidade do parlamentar que assim o designou. Mas até o TCU está dizendo que não tem. Não, o TCU está falando para o TCU, ele está dizendo em relação à prestação de contas. Sim. É uma coisa, é a identificação, a transparência, e aqui a rastreabilidade, a licitação, com quem ele comprou o material, quem fez a obra e assim por diante. Então, aqui na identificação, ele realmente não pode ter, não poderia ser o contrário, porque é a identificação dos deputados. O que não tem é a identificação do deputado na emenda de comissão. Tá? Você tem na emenda individual a identificação, você tem na emenda PIX, você tem na emenda de bancada e não tem ainda na emenda de comissão, que é o que o ministro Flávio Dino determinou na sua decisão, referendada pelo plenário, que é fundamental nas emendas de comissão, que também os deputados. Esse é o debate, né, Isabel, que a presidência da casa, nosso presidente Hugo Mota, com toda a sua equipe e tudo mais, deve trocar ideias com o ministro Flávio Dino no próximo dia 27 de fevereiro. Estarão, portanto, o Poder Executivo,
Poder Legislativo, Poder Judiciário, procurando encontrar essa definição ótima para que a gente possa, portanto, fluir. Lembrando que nas emendas individuais, seja ela PIX, seja fundo a fundo ou de transferências especiais, que é o que se chama de emenda PIX, quero lembrar que metade dessas emendas, isso é uma emenda muito solta, o cara faz uma praça e não precisa, faz não sei o quê, que devo lembrar que metade, 50% desses valores são obrigatoriamente destinados ao custeio para a área de saúde. Se o rico tem dinheiro para pagar uma consulta privada, fazer uma cirurgia, o menos favorecido, ele tem que ir para o posto de saúde, onde nós estamos financiando. Ele tem que ir para o hospital, tem que ir para o SUS, como um todo, né, para fazer isso. Então, isso minimiza, portanto, essa crítica inicial. Podemos até dizer, não, mas cresceu demais, ok, nós agora aprovamos uma lei que limita o crescimento das emendas ao crescimento do arcabouço, que é 2,5%. Então, essa crítica também do tamanho da evolução que foi grande, mas agora está por lei, aprovada por nós, propostas pelo Congresso Nacional, ele está lá limitado. Então, vamos ver como é que discute isso daqui para frente. Não está aumentando muito a participação do Legislativo em relação à peça orçamentária, já que o Executivo é quem tem a responsabilidade de efetivamente aplicar esses recursos? Eu acho que o Congresso também tem essa responsabilidade. Na medida em que amadurece e tem cada vez mais um compromisso com o país, o Congresso, afinal, é uma peça orçamentária que passa por nós. E nós não seremos meramente carimbadores. Aqueles que estão aqui de fora do Congresso esperam de nós que a gente possa representá-los aqui e garantir minimamente serviços em quantidade e qualidade suficiente. Desde o postinho de saúde, a um asfalto, a uma pressão, sobretudo o interior, para receber recursos de Brasília. E a emenda acho que é o caminho mais rápido, mais justo e democrático para isso acontecer. Percentualmente, quero aqui insistir, hoje as emendas, elas percentualmente têm ocupam um valor menor, um percentual menor do que dos recursos discricionários que o governo tem. Se nós compararmos 2022 com 2021, as emendas representavam 25%, 27% do recurso discricionário do país. Agora nós temos cerca de 20%, 21%. Então, a pressão das emendas tem sido menor sobre aquilo que é discricionário. Isso mostra que o governo tem mais folga também para implantar o seu programa. Mas eu vejo que as emendas representam um desejo, inclusive, de regiões muito remotas do Brasil. Sim. Olha, deixa eu lhe ponderar também. Todo mundo fala dessa questão da emenda, é legítimo, é um valor que precisa ser avaliado pela sociedade. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas que reclamam sobre isso, o governo federal desonera de incentivo fiscal a vários segmentos das empresas brasileiras 542 bilhões de reais. Eu vou tirar os 100 bilhões da microempresa, vou tirar, são 540, vou tirar os 35 da Zona Franca de Manaus, que politicamente é difícil a gente fazer qualquer alteração. O governo tem 405 bilhões de reais de desoneração para poder o governo fazer a correção. O governo poderia, por exemplo, só que o setor privado não deixa, cortar 10%. O cara tem um incentivo de abater 10% do seu incentivo fiscal, do seu tributo, vai pagar 9%. Por que ninguém fala nisso? Mesmo o Congresso aqui não aprovou. Não, eu fiz uma emenda propondo que em 5 anos, olha só, Zé Vitor, não é de uma vez, que eu já acho pouco, 10%, cortar 10% em 5 anos para poder o governo ter um pouco mais de recursos, 40 bilhões de reais. Mandaram votar contra. Nosso tempo já está se encerrando mesmo. Eu gostaria só das considerações finais, o senhor primeiro, deputado Zé Vitor. Bom, agradecer, obrigado, Mauro, obrigado pela companhia. Acho que esse é um grande debate e é que essa casa tem a obrigação, né, de aprofundar, de tentar popularizar e democratizar esse debate para que todos participem e tenham uma dimensão do quanto o orçamento é importante, né? Ele é a materialização, como eu disse, dos sonhos, dos planos de todas as regiões do Brasil. Então, acho que esse é um grande palco para esse debate e para esses avanços. José, foi muito preciso da sua colocação. Ou a população brasileira compreende a relevância que a peça orçamentária tem, é lá onde está o seu dinheirozinho para a saúde, é onde está o seu dinheiro para a educação. Então, esse chamamento, até para descobrir para onde está indo o dinheiro,
Por que é que está indo 1 trilhão para juros e está indo só 170 para a educação? Então, esse é o grande fechamento, eu acho que nós temos que fazer, buscando essa importância para que isso seja contagiado, no bom sentido, para todas as pessoas que acompanham. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional tem trabalhado muito nessa elucidação de todos esses números. Deputados, muito obrigada por participar aqui, esclarecer esse dado que é muito importante as pessoas conhecerem melhor, não é isso? Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos sobre a votação da lei orçamentária, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Foi com o relator setorial de Assistência Social e Família, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, e o deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, que integra a Comissão de Finanças e Tributação. Você pode acessar essa e outras edições e também compartilhar pelo YouTube da TV Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.